Oi, eu sou Cristina Durante e eu vou te apresentar um método para você dominar a ansiedade e não errar questões por desespero na hora do vestibular ou Enem. E não só para a hora da prova, mas também para trazer mais qualidade no seu estudo e no dia a dia enquanto vestibulando. Esse método é para você que almeja ver o seu nome na lista dos aprovados no próximo vestibular. É para você que estuda e sabe que tem conhecimento, só que no nervosismo não deixa você dar o seu melhor na hora da prova. Agora, se você está buscando uma fórmula mágica, um esqueminha, um jeito mais fácil de conseguir sua aprovação, se você está buscando estudar pouco, não se esforçar ou não se dedicar, o que eu vou apresentar aqui não é para você. A aprovação dos mais de 300 alunos que aplicaram esse passo a passo só aconteceu porque eles se empenharam, se dedicaram e fizeram o que tinha que ser feito. Todo mundo sempre me falou que muita gente não passava só por causa do emocional. E eu no começo não acreditava, mas depois eu comecei a ver que era verdade, que o emocional contava muito também, não era só conteúdo. Então eu comecei a correr atrás. Antes de começar o método, eu era muito mais ansiosa. Quando eu ia fazer as provas, eu ficava super nervosa antes e também durante a prova. Tanto que durante a prova, assim, eu ficava meio atordoada, eu não conseguia fazer com calma. A prova que eu fiz ano passado foi totalmente diferente de todas as outras provas que eu já tinha feito. Hoje, como é que é a Cris depois do método, Cris? Nossa, outra pessoa, até mesmo para os estudos de agora na medicina. É uma sensação inexplicável, assim, de alívio, parece que tira um peso das costas, assim, ver o nome na lista. Oi, gente, meu nome é Tainara Pizzetti. Eu fui aprovada para o vestibular de medicina pela CAF 2019, parte 1. Eu sempre fui uma pessoa que estudava muito, me dedicava, porque passar em medicina para mim sempre foi um sonho e um grande desafio ao mesmo tempo. Eu era uma pessoa assim muito ansiosa, eu focava muito pro dia do vestibular, para a prova, para ter a quantidade de assuntos necessários guardados na minha memória, mas não focava muito na qualidade, nos bons desempenhos e nos bons resultados. Depois que eu comecei a ver com a Cristina a importância de ter um projeto, acima de tudo, não apenas para passar no vestibular, mas sim para me tornar uma médica, aprender a conciliar os meus horários de estudo com o meu momento de lazer, eu comecei a potencializar as minhas áreas do conhecimento. Aquilo que eu tinha mais dificuldade, eu comecei a focar mais e, acima de tudo, comecei a ter o objetivo em qualidade de estudo e não apenas em quantidade. Para a hora da prova, a gente não precisa apenas ter o conhecimento, ter os assuntos na nossa cabeça e estar preparado. A gente tem que ter o nosso psicológico calmo, a gente não precisa ficar ansioso. Além da Cris e da Tainara, tem a história da Amanda, da Camila, do Marlon, do Luiz e de tantos outros que eu poderia ficar aqui horas contando as histórias. Bom, eu sou psicóloga e a minha paixão por essa profissão começou quando eu tinha apenas 13 anos, quando meu pai me deu esse livro, Um Psicólogo no Campo de Concentração, do Viktor Frankl. Foi a partir daí que eu descobri o meu verdadeiro propósito. Da leitura do livro até entrar na universidade, o caminho foi muito longo. Eu vim de uma escola pública e o normal naquela época era o máximo terminar o ensino médio. Ninguém te incentivava a entrar na universidade, a qualidade do ensino era péssima. Tinha greve o tempo todo e o ensino era muito desvalorizado. Ninguém estava nem aí com o futuro dos alunos. Eu lembro muito bem de uma professora me dizer: olha, não precisa ficar se preocupando em estudar não, ninguém aqui vai para a universidade mesmo. E realmente, depois do terceirão, eu não tinha a mínima condição de passar em um vestibular pelo meu nível de conhecimento. Fui trabalhar numa loja no shopping para pagar o meu cursinho, que era à noite. E eu lembro de que quando eu cheguei na primeira aula, levei um choque de realidade, porque eles falavam de coisas que eu nunca tinha visto. Aí, por mais que eu estudasse, que eu me esforçasse, no primeiro ano de cursinho eu não tinha o básico para conseguir acompanhar a turma. E eu fiz o meu primeiro vestibular e reprovei. Aquilo que a minha professora tinha me falado na infância era tão forte que eu levei por muitos anos enquanto verdade, sem perceber que não era simplesmente o que ela tinha falado, mas o que eu passei a acreditar que me trazia mais dificuldade. Eu achava que eu não tinha competência para entrar na universidade, que aquilo não era para mim. Mas o meu desejo pela psicologia era tão intenso que eu não queria desistir.
Sempre que eu olhava para o meu livrinho, eu lembrava do meu propósito. Fiz mais 6 meses de cursinho e comecei a ver que eu estava melhorando, que eu estava aprendendo a base. Fui para o vestibular mais uma vez e quando saiu a lista dos aprovados, meu nome não estava lá. Foi frustrante ver mais uma vez todo o meu esforço não tinha gerado o resultado que eu estava buscando. Quando eu vi a minha classificação, descobri que eu estava muito perto de passar. E na segunda chamada, eu passei. Então eu sei o que você sente, a dor que é ter uma reprovação, porque eu também passei por isso. Depois de formada, eu passei por várias áreas dentro da psicologia. Trabalhei com psicologia nas empresas, dei aula na universidade e atendi na clínica, só que nada disso preenchia o que eu realmente queria enquanto psicóloga. Foi atendendo a Vitória, uma menina que queria ser cantora, que começou a despertar o meu desejo em trabalhar com jovens que já estavam em busca do seu sonho. Mas no começo não foi nada fácil atender esse público. Para muitos, a psicologia é coisa para gente louca, dizem que não precisa ou que não passa de frescura. Então eu vi que eu precisava fazer mais formações, porque eu sabia que eu estava no caminho certo. Eu precisava aprender uma outra forma de me comunicar com esses jovens, de entender e falar a linguagem deles. E nessa mesma época eu conheci o coach, que ainda estava muito começando a surgir aqui no Brasil, nem era muito conhecido. E o coach me ajudou a entender que não precisava ficar anos fazendo terapia com os meus pacientes, que dava sim para fazer a mudança acontecer em um período de tempo mais curto. E aí veio a minha primeira vestibulanda, a Gabriela, que falava de medo, de reprovação, de não se sentir boa o suficiente. E eu lembrei de tudo que eu tinha passado para conseguir entrar na faculdade. Com o passar das nossas sessões, ela foi se transformando, mudando de postura, de atitude, tendo mais segurança, olhando a prova de uma forma diferente. A mudança foi aparecendo nos resultados, nos simulados, e eu fui desenvolvendo a minha própria linguagem para trabalhar com os vestibulandos. Ela conseguiu aprovação em Direito na Federal e eu tive a certeza que esse era o meu propósito na psicologia. Então eu fui até um cursinho pré-vestibular e contei do meu trabalho para o diretor. Ele me passou a melhor aluna do cursinho, que não conseguia passar em medicina por sofrer de muita ansiedade e insegurança na hora da prova. Comecei o trabalho com a Bruna, mas foi estritamente desafiador, porque ela achava que ela precisava estudar mais e faltava conhecimento. Por isso eu fui em busca de mais uma formação, a PNL, Programação Neurolinguística, o que me deu a base para entender os padrões de funcionamento das pessoas que conseguiam atingir grandes resultados. O dia que a Bruna foi fazer a prova foi como se eu tivesse ido com ela fazer também, porque o resultado dela iria dizer qual seria o futuro do meu trabalho com os vestibulandos, porque o diretor do cursinho foi bem claro. Se ela passasse, ele continuaria indicando o meu trabalho para os outros vestibulandos. E quando saiu o resultado, ela estava comigo. Ela já sabia que tinha passado, só não sabia que tinha sido em primeiro lugar geral. Isso me deu um alívio, mas também muito mais responsabilidade, porque a partir dali o meu caminho seria ajudar os vestibulandos a alcançarem o sonho de entrar na universidade. Depois da Bruna vieram o Arthur, o Tiago, a Gabriele e centenas de outros vestibulandos. E ao atender cada um deles, eu fui criando o meu próprio método, pesquisando com base na neuropsicologia e na neurociência. E eu fui cada vez mais assertiva ao entregar o resultado que eles tanto buscavam. Mais pessoas foram conhecendo o meu trabalho de outras cidades, de outros estados, gente que eu não conseguiria chegar até mim. E eu poderia ter seguido minha vida atendendo somente no consultório. A agenda estava lotada, eu já era bem conhecida, só que a estabilidade e o reconhecimento no presencial não preenchia a vontade que eu tinha de ajudar outros vestibulandos que não moravam na minha cidade. Foi então que eu decidi colocar o meu conhecimento na internet. Foi quando eu atendi minhas primeiras vestibulandas online que eu tive a certeza de que o meu método também funcionava pela internet. Elas aplicaram as mesmas técnicas que eu ensinava presencialmente, onde você passa por um processo de autoconhecimento e aprende a corrigir a sua rota de acordo com o seu próprio desenvolvimento. A Camila queria passar em medicina há mais de 10 anos, mas quando a gente se conheceu, ela não conseguia nem segurar a caneta de tão abalada emocionalmente. Quando eu vi que a Camila conseguiu a aprovação depois de 2 meses aplicando o método, sem nunca ter me visto presencialmente, eu tive a certeza que os meus vestibulandos poderiam aprender o meu método pela internet. E hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, onde a gente desenvolve diariamente conteúdos para preparar e fortalecer o emocional dos vestibulandos de todo o país.
Foi por ter entrado no digital, persistido e não me contentado com o que para muitos já seria o suficiente, que eu fui convidada pelo Biologia Total para desenvolver um mini curso de inteligência emocional dentro da plataforma deles. Foram mais de 5.000 vestibulandos impactados pelo meu trabalho, pela minha mensagem. E hoje você vai aprender a base de como eu fiz com os meus vestibulandos que passaram por muitas dificuldades psicológicas para finalmente conseguirem a sua aprovação, o seu nome na lista dos aprovados. Porque eu já passei 8 anos fazendo só isso, desenvolvendo o método Inversão Mental. E por que desse nome? Porque o meu objetivo é romper com seu padrão de comportamento negativo e te apresentar uma nova forma de pensar, um novo olhar para a mesma situação que você está, um olhar que você nunca teve. Já testei muita coisa diferente até entender o que dava certo e o que dava errado. E hoje você vai receber a cereja do bolo, aquilo que funciona, que já foi validado com centenas de alunos. Para que sua transformação aconteça, você vai precisar passar por 6 etapas. A primeira é o despertar do vestibulando, onde você vai criar consciência de todas as atitudes que estão te distanciando naquilo que você pode ser, estão impedindo você de chegar no seu máximo potencial. A segunda é dominar o monstro da ansiedade, porque o grande vilão do vestibulando é a ansiedade, de chegar lá na hora de responder as questões e não conseguir colocar tudo aquilo que sabe, tudo aquilo que estudou, tudo aquilo que aprendeu. A ansiedade não é só o coração acelerado, ela está por trás da procrastinação, do medo, do pensamento negativo, o tremer na hora da prova, o chorar. A Camila tinha um grande problema que era não conseguir segurar a caneta, tamanho desespero que ela sentia. Um dos erros que ela cometia era o de estudar demais, de se cobrar demais, afinal é óbvio que você precisa estudar. Mas o que ninguém te diz é que o excesso de informação só faz você sobrecarregar o seu cérebro e desenvolver problemas emocionais. Daí vem a ansiedade, o nervosismo, a tremedeira, que só são percebidos quando você chega diante da prova e não consegue colocar em prática tudo aquilo que você estudou. E o resultado disso é mais uma reprovação e o psicológico ainda mais abalado. E esse erro não é só da Camila. Eu vejo muitos vestibulandos errando pelo excesso de estudo, sacrificando finais de semana, passando noites sem dormir, pela crença de que se não estão estudando, o concorrente vai ficar com a sua vaga. A terceira etapa é a academia do cérebro, onde você vai aprender a estimular o seu cérebro de forma correta, sem ficar gastando energia desnecessária com atividades que só atrapalham o seu desenvolvimento intelectual. Na quarta etapa, na alquimia da aprovação, você vai aprender os ingredientes certos para ter um estudo com qualidade, como desenvolver o foco, evitar distrações para ter mais concentração e memória. Na etapa 5 é a rota do sucesso. Aqui você aprende a desenvolver os hábitos que vão te levar a ter sucesso no vestibular, ter sucesso no Enem e ver o seu nome na lista dos aprovados. Pensa aqui comigo, existem 5 milhões de pessoas fazendo o Enem todos os anos, não tem vaga para todo mundo. Mas aqueles que têm o psicológico bem preparado vão sair muito mais na frente dos que não se prepararam ou nem se preocupam com isso, porque conseguem estudar com mais qualidade, sem medo, sem ansiedade. E aí, na hora da prova, sem desespero, você consegue ler melhor as questões, administrar bem o tempo e ter um número de acertos bem maior. E por falar em hora da prova, já vou te dar uma dica para o seu próximo simulado, para você sair do comum. Ao responder as questões, não fica na dúvida, tentando decidir qual a alternativa certa. Marca já a primeira que você acha que é a certa. Deixa a sua intenção responder. Agora, toda vez que você ficar na dúvida em uma questão, você vai lembrar de mim e marcar a primeira opção. Por último, na etapa 6, você vai descobrir como conversar a linguagem da prova. Nenhuma prova quer te derrubar, simplesmente ela quer conversar com você o tempo inteiro. Só que não adianta se vocês não conversam na mesma língua. Aí vem o desespero, o medo, a reprovação. Aqui, em vez de olhar para a prova como o seu maior obstáculo, você vai entender que ela é sua grande oportunidade. Percebe a inversão mental? Agora que você aprendeu os fundamentos do método, existe a chance de você aprender de forma mais intensa, mais profunda sobre esse assunto no meu programa
Vestibular Sem Ansiedade. O programa é totalmente online, você acessa a área de membros com seu login e senha de qualquer dispositivo, celular, computador ou tablet. O método é para quem já está tentando há algum tempo sem conseguir passar e também para quem está começando agora na jornada do vestibular, porque ele traz a clareza de onde você está na sua jornada e qual vai ser o seu próximo passo para encontrar sua aprovação no menor tempo possível. Agora você pode estar imaginando, mas eu não tenho tempo, eu não consigo, isso não é para mim. Então me responde as seguintes perguntas. Você fica irritado com pequenas atitudes dos outros? Por exemplo, quando alguém entra no seu quarto sem bater ou faz barulho enquanto você está estudando? Você gasta muita borracha porque nunca está seguro com a resposta que você encontra nos exercícios? Você escreve muitas redações, mas nunca acha que está boa? Chegou em um certo número de questões e parece que você nunca avança? Sente o coração acelerar só de pensar que a prova está chegando? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, saiba que esses são alguns sintomas de desequilíbrio emocional. E nesse momento é bem parecido com aquela dorzinha de cabeça chata que você nem toma remédio, só vai dormir para ver se melhora. Só que isso não faz ela passar e você acaba acreditando que precisa aprender a conviver com ela. Mas na hora da prova, por não cuidar dessa dorzinha de cabeça, chamada emocional, ela se transforma em uma fratura exposta. Só que lá no Enem ou no vestibular não vai ter o que fazer. Ela vai fazer você perder a sua aprovação. Por isso é tão importante você se preparar agora, cuidar do seu emocional enquanto ainda é só uma dorzinha de cabeça. Então, se você quer ser um vestibulando seguro, tranquilo, sem desespero, sem ansiedade, é só clicar nesse botão que está aqui, embaixo desse vídeo e fazer o seu pagamento. E assim que confirmado, você já recebe o seu acesso por e-mail e a gente vai estar junto fazendo a sua inversão mental. Se você precisar tirar qualquer dúvida, escreve para o meu e-mail contato@cristinadurante.com.br ou entre em contato com a gente pelo WhatsApp que vai aparecer aqui na tela. Eu e a minha equipe, a gente vai te apoiar no que for preciso para você fazer sua inscrição. O melhor começa agora. Um grande beijo da Cris. Te vejo na primeira aula.